Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no canal Mais Equality, a Água Seiva da Vida. Eu sou o Celso Pestana, quero agradecer a presença de vocês, prestigiando o canal, fazendo comentário, me procurando, curtindo, se inscrevendo. Muito obrigado a todos. Nós estamos falando sobre a estação de tratamento convencional nessa sequência de vídeos. E hoje eu vou chegar na etapa final desse processo relacionado à estação de tratamento de água pelo modelo convencional. Nós vamos falar do efeito no nosso corpo das químicas utilizadas, as principais químicas, aquelas que são mais faladas. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro encontra-se, antes e depois da estação de tratamento, aproximadamente 83 produtos químicos. E nós estamos analisando apenas aqueles que causam maior problema na nossa saúde. Então, a seguir, nós vamos analisar etapa por etapa e os principais produtos químicos. Vamos lá? Nessas duas fases iniciais, a primeira e a segunda fase, o que é feito na ETA, conforme a gente viu lá? A água vem bruta. Em outras palavras, água bruta é a água com todas as poluições, contaminações e envenenamento, de toda a ordem orgânica, microbiológica e físico-química. Então, nessas duas fases, a água está indo para ser tratada com mais produtos químicos. Então, aqui não tem adição de produto químico na maioria das vezes, quando se trata de água de superfície. Geralmente, as ETAs, elas tratam de água de superfície, principalmente aqui no Brasil, que tem uma abundância bastante interessante de rios. Agora, nessa terceira fase, que é a coagulação, nós já vimos no vídeo anterior que existem vários produtos químicos. Sempre nós temos os produtos químicos que chegaram na água, já chegam na água e o processo é por adição. Nós vamos falar um pouquinho da presença dos sulfatos. Os sulfatos, eles podem ser adicionados sem uma avaliação de risco à saúde humana até 250 miligramas litro. Mas olha o que acontece na prática. Eu, continuando as pesquisas, para esclarecer bem para a gente, eu acessei o site do governo de Portugal e olha a conclusão do site do governo de Portugal. A Organização Mundial da Saúde considera os sulfatos como parâmetros que atribuem características percebidas na água. Desde que a água não tenha cor, cheiro e sabor desagradável, ela pode ser consumida. Desta forma, os problemas associados ao elevado teor de sulfato na água estão relacionados com as incrustações, porque aquilo que a gente vê, por exemplo, nessa imagem desse cano, você vê as incrustações. Se acontece ali, o que deverá estar acontecendo no nosso corpo? A análise científica não relaciona a causa e efeito porque não tem o exame, mas conforme nós estamos vendo na imagem, as incrustações, elas existem. E o nosso corpo é composto por canos, vasos capilares que ficam sujeitos a essas ações maléficas. Nessa fase, que é a floculação, nós temos todos os produtos químicos, poluentes, contaminantes e envenenantes de toda a ordem. Sempre vem das etapas anteriores e acumula mais alguma coisa. Nós vamos notar aqui que adiciona-se o cal de parede. Ele tem um nome bonito, é hidróxido de cálcio. Mas o que significa isso? Então, para ajudar a nossa compreensão, mais uma vez eu vim na web, na internet, e pesquisei aqui os efeitos adversos à saúde por um laudo de uma empresa de produtos químicos. Vamos lá. Efeitos adversos à saúde humana. Pele. Causa irritação na pele se friccionado pelas vestes. Nos olhos. Pode produzir irritação ou queimadura da íris. Na ingestão. A ingestão causa irritação no aparelho digestivo. E até inalado, ele causa irritação nas vias respiratórias e produz um sintoma muito comum, que é a tosse. As pessoas têm tosse e muitas vezes elas não associam. E os limites de contaminação para o corpo humano,
eles não são analisados o tempo todo. Existem parâmetros máximos de tolerância. Mas muitas vezes a gente abre a torneira com pressão e vê a água ficar esbranquiçada, depois ela desaparece. Aquilo ali é a revelação da presença do cal na água. E nós ingerimos, de modo que nós não sabemos os efeitos desse produto químico, que eu estou chamando a atenção para essa adição nessa etapa, que é a floculação. Então, pessoal, nós chegamos agora na decantação. Parece que é maravilhoso ir tudo para o fundo, né? Mas não vai tudo para o fundo. O grosso dessa sujeira, de toda a ordem, poluição, contaminação e envenenamento, de toda a ordem, decantou porque colocaram produtos químicos. O cal, principalmente, que ajuda na coagulação e vai para o fundo, função do sulfato de alumínio. Esse esgoto todo, esse lodo todo é jogado, inclusive aqui no Rio de Janeiro, sem nenhum tipo de tratamento na Baía de Sepetiba, o que está causando vários problemas lá na região. Existe uma briga muito séria com relação a esse descarte. Mas o que significa isso? Descartou o que foi possível descartar. Grande parte dessa turbidez fica presente na água e nós não observamos olhando para a água porque ela está influenciada pela presença dos produtos químicos. O teste que eu costumo fazer é de colocar um pano branco, um Perfex ou um filtro de café branquinho na torneira e abrir a água e deixar passar por ele. Você vai ver que em segundos você encontra restos dessas sujeiras que são invisíveis. O que significa isso? Quando nós ingerimos, tudo isso contribui de maneira maléfica no nosso organismo. O tratamento é para se obter água potável. Entretanto, ela atrapalha o funcionamento orgânico do nosso corpo. E quando a gente olha para o processo, a gente vê a água ficando transparente, a gente associa isso a coisa boa. E é bom, mas não é 100% orgânico. Bem, pessoal, estamos quase chegando no momento em que a água vai ser distribuída para a nossa casa como potável. É o momento da desinfecção, que é feito por adição de um veneno chamado de cloro. O cloro, ele tem a capacidade de eliminar as doenças de epidemia, por isso ele tem essa ação desinfectante. Mas ele é colocado em grandes quantidades na água, por uma razão muito simples. A água chega com muito risco de doença de epidemia e é distribuída na rede, nas caixas d'água e nos reservatórios, e ficam paradas, guardadas. A tubulação na rua, a de esgoto, ela anda do lado da tubulação de água. E ninguém sabe se tem um vazamento e essas águas elas estão se misturando. Então, o que a estação de tratamento por tratamento convencional faz? Adiciona um desinfectante que é o mais barato possível, o gás cloro. Para que vocês tenham ideia, aqui no Rio de Janeiro, se coloca até 7 miligramas por litro. O mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde é 0,2. Existem países, cidades no mundo que colocam o mínimo, porque a água que chega é boa e as pessoas não ficam guardando água em reservatório para a água correr risco. Aqui no Rio de Janeiro, portanto, utiliza-se 35 vezes a quantidade do cloro na água que é distribuída para a população. E os efeitos do cloro na nossa saúde? Vamos compreender melhor? Conforme eu tenho feito, eu tenho pesquisado sempre aqui para você ficar bem à vontade de confirmar tudo isso. O cloro é um veneno que tem muitos efeitos colaterais no corpo humano. O produto desencadeia a produção de radicais livres. O cloro ele ocupa no sangue o lugar do oxigênio e o oxigênio fica sem uso. Esses radicais livres são altamente cancerígenos, causando danos celulares, além de evitar a vitamina E. Então, o cloro em grande quantidade, ele nos intoxica se nós colocarmos na pia para limpar a pia. Você não sente aquela sensação de mal-estar, porque ele imediatamente entra na corrente sanguínea e vai no nosso cérebro. Na água, ele passa para a corrente sanguínea também. Beber água clorada pode causar problema das artérias.
uma vez que as artérias estão comprometidas, o colesterol pode se unir às suas paredes, levando à arteriosclerose e às doenças cardíacas. Câncer de rim, bexiga e vias urinárias são mais comuns em determinadas cidades, pois o cloro em excesso, além das normas da Organização Mundial da Saúde e as normas do governo, é adicionado devido no abastecimento a água está super poluída ou muito poluída. Não é incomum no Brasil, para o abastecimento de água municipal, ter níveis de cloro superiores aos recomendados, como sugestão para uma piscina. Em outras palavras, você tem água da piscina com o mesmo tratamento da água que é denominada potável. Então, ao analisar esses fatores, nós observamos a relação de causa e efeito. Essa água, ela não pode ser ingerida nesse estado. Por quê? Os danos, eles serão irreversíveis. No finalzinho, quando antes da água ser distribuída, a água recebe o flúor. O flúor, ele é colocado na água para evitar a cárie dentária, principalmente nas crianças. Funciona, o flúor funciona, mas ele também tem efeitos colaterais perversos que nós vamos ver a seguir. Bom, gente, a água já está praticamente pronta para ser distribuída como potável para a nossa casa, mas ainda falta a fluoretação, que no nosso país está presente na lei. Por que fluoretar? Para evitar as doenças de cárie, principalmente nas crianças. Mas tem consequências também na saúde da população em geral. Por quê? O flúor é considerado um veneno e a diferença entre o remédio e a doença é a dose. Vamos analisar juntos essa última etapa, olhando o que diz a medicina ortomolecular. Entre as doenças mais graves relacionadas à toxicidade do flúor, existem cólicas, dores abdominais, aftas, perda de apetite, náuseas, fraqueza, podendo chegar até a osteoporose. Então é depois dessa etapa da adição de mais de um químico na água que finalmente ela vai ser distribuída para a nossa casa. É perfeito o nome de produção para essa água. A ETA convencional produz água potável. Só que nós estamos entendendo agora que esse mix de produtos químicos só serve para ser colocado num pote mesmo. Então o nome potável ele está muito adequado, ele está muito próprio. Só que nós não somos um pote. Lembram-se de quando eu comecei lá nos primeiros vídeos, eu contei um pouquinho do que aconteceu comigo? Eu fiquei muito doente, eu quase morri. E foi diagnosticado depois de 6 meses hepatite A. Eu tive uma disfunção hepática que me levou a um processo de infecção. Eu contraí um vírus e ninguém me explicou isso. Então, de maneira natural, eu comecei a estudar e durante esses anos eu estou trazendo todo esse conteúdo para você, para que você agora acompanhe a minha jornada. É necessário buscar alternativas. Elas existem, só que nós precisamos conhecer as nossas necessidades. Infelizmente, ninguém fala de água, ninguém fala dos comportamentos que nós devemos ter em relação à qualidade da água que nós vamos colocar no nosso corpo. E nós vamos acompanhar isso nos próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você tem dúvida, quiser fazer um comentário, crítica ou sugestão, deixa aqui embaixo também. As fontes que eu citei, se você quiser conhecer, deixa aqui no comentário que nós conversamos e eu compartilho contigo. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve. E se quiser, aciona o sininho para receber as notificações. E você que já é inscrito no canal, vem acompanhando essa série de vídeos, eu agradeço de coração. E tem uma novidade, já tenho lá no Facebook a fanpage Mais Equality. Basta você digitar lá que você vai encontrar muitos conteúdos e muita coisa boa e interessante também. Mais Equality, a água, a seiva da vida.